Senhor, nesta hora, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração como ele está. Alguns chegam cansados, outros inquietos, outros tentando esconder de si mesmos o que sentem. Há quem esteja vivendo medo, ansiedade, dúvidas silenciosas e batalhas interiores que ninguém vê. E ainda assim, estamos aqui, porque ainda existe dentro da alma uma esperança acesa, um desejo de descanso, de direção e de paz. Nós te agradecemos pela vida, por este dia e por esta oportunidade de parar diante de ti. Agradecemos porque mesmo quando o coração se fecha por medo, tu não te afastas. Mesmo quando a mente se enche de inquietação, tu continuas sendo refúgio. Mesmo quando a fé vacila, a tua fidelidade permanece. Tu não esperas que estejamos fortes para te aproximares. Tu vens como estamos e entras na realidade como ela está. Hoje, nós te entregamos tudo o que pesa. Entregamos a ansiedade, a insegurança, as perguntas sem resposta, as decepções que endureceram partes do coração, os medos que nos fizeram viver na defensiva. Entregamos também a nossa família, os filhos, o casamento, os enfermos, os que sofrem e os que já não sabem mais como continuar. Tu vês tudo, conheces tudo e alcanças tudo com misericórdia. Nesta meditação, nós te pedimos uma graça especial. Entra onde ainda estamos fechados. Leva paz ao que está agitado, luz ao que está confuso e consolo ao que está ferido. Se a nossa fé ainda está em construção, sustenta-nos com a tua presença. Hoje queremos guardar esta verdade. Quando a dúvida não é o fim da fé, ela pode se tornar o lugar onde Deus decide entrar. Hoje, a palavra de Deus nos conduz a um cenário profundamente humano. Discípulos reunidos, portas fechadas e corações inquietos. O ressuscitado já venceu a morte, mas eles ainda estão presos ao medo. Esta cena revela algo muito próximo da nossa realidade, porque também nós, muitas vezes, carregamos fé e inquietação ao mesmo tempo. Acreditamos, mas trememos. Esperamos, mas resistimos. Queremos paz, mas por dentro ainda há portas trancadas. É justamente neste ambiente que Jesus se manifesta. Ele não espera que tudo esteja resolvido para entrar. Ele não exige primeiro um coração perfeitamente sereno. Ele vem ao encontro dos seus no meio da fragilidade, do medo e da dúvida. E a primeira palavra que oferece não é cobrança, mas paz. Antes de corrigir qualquer coisa, o Senhor restaura o interior ferido. Antes de pedir confiança, Ele oferece presença. Este Evangelho nos prepara para compreender uma verdade muito bela. Deus não se afasta quando encontra um coração em luta. Ao contrário, Ele se aproxima. Ele entra onde ainda há resistência, visita o que está ferido e transforma a dúvida em possibilidade de encontro. Por isso, acolhamos esta palavra com reverência e com sinceridade, porque talvez ela esteja vindo hoje exatamente ao lugar onde mais precisamos de luz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje começa com uma imagem que fala profundamente à alma humana. Portas fechadas e corações tomados pelo medo. Os discípulos estão reunidos, mas não estão em paz. Estão próximos uns dos outros, mas por dentro ainda carregam inquietação, insegurança e dor. É a imagem de tantas pessoas que continuam acreditando, mas já não conseguem viver com o coração aberto. Gente que reza, que busca a Deus, que deseja confiar, mas que ao mesmo tempo vive ferida por decepções, vencida pelo medo ou cansada de sustentar por dentro lutas que ninguém vê. Há momentos em que a fé continua presente, mas o coração se fecha para tentar sobreviver. A pessoa não deixou de crer, mas já não consegue se entregar com a mesma liberdade. Ela se protege, se resguarda, evita se expor e, sem perceber, começa a trancar também aquilo que Deus ainda quer tocar. É por isso que esta cena do Evangelho é tão atual. Ela mostra homens que conheciam Jesus, que já haviam caminhado com ele e ainda assim estavam escondidos, inseguros, tentando se preservar. Isso revela que o medo não escolhe apenas quem não crê. Muitas vezes, ele visita justamente quem mais deseja permanecer fiel. E então, acontece algo belíssimo. Jesus entra. Ele não espera que as portas se abram primeiro. Ele não fica do lado de fora até que tudo esteja resolvido. Ele entra na realidade como ela é. E a primeira palavra que pronuncia não é correção, não é cobrança, não é repreensão. É paz. Isso revela uma verdade muito profunda. Deus não começa exigindo força de um coração ferido. Ele começa restaurando por dentro. Antes de pedir qualquer passo, ele oferece presença. Antes de falar de missão, ele toca a inquietação. Antes de chamar a confiança, ele derrama paz. Neste mesmo cenário, aparece também a figura de Tomé, que representa uma dor muito silenciosa e muito humana, a dificuldade de acreditar quando não se vive a mesma experiência dos outros. Ele não rejeita a Deus, ele não zomba da fé, ele apenas não consegue confiar com facilidade. E quantas vezes isso também acontece hoje? Há pessoas que querem acreditar, mas por dentro sentem resistência. Desejam confiar, mas ainda carregam perguntas, receios e feridas abertas. Por isso, este evangelho não é apenas sobre discípulos reunidos numa casa. É sobre o momento em que Deus entra exatamente no lugar onde a fé ainda está lutando para amadurecer. Quando o coração se fere, quase sempre tenta se defender antes mesmo de tentar compreender. Foi isso que aconteceu com os discípulos. As portas estão trancadas por medo, e esse detalhe revela um movimento muito humano. Depois de uma dor, de uma perda ou de uma decepção, a alma começa a viver na defensiva. Ela se fecha para não sofrer de novo. Ela se recolhe para não se expor. Ela se endurece para não parecer fraca. E sem perceber, esse mesmo movimento que parece proteger também isola, escurece
e impede a paz de circular por dentro. Muitas vezes, esse fechamento não acontece apenas nos relacionamentos humanos, mas também na vida espiritual. A pessoa continua crendo, mas já não se abre da mesma forma. Reza, mas com reservas. Busca a Deus, mas com medo de se decepcionar outra vez. Carrega dentro de si uma mistura de fé e resistência, desejo e defesa, esperança e cansaço. É como se o coração dissesse em silêncio: eu quero confiar, mas já fui ferido demais para me abrir com facilidade. E essa é uma dor mais comum do que parece, porque muita gente não perdeu a fé por completo, apenas aprendeu a sobreviver com ela protegida por camadas de medo. O mais bonito deste evangelho é que Jesus não se afasta diante dessa porta fechada. Ele entra mesmo assim. A presença dele não depende de um coração já resolvido, já curado, já disponível por inteiro. Ele toma a iniciativa. Ele atravessa o medo, vence a distância e se coloca no centro daquele ambiente marcado pela inquietação. Isso muda tudo, porque revela que Deus não abandona a alma no ponto em que ela se fechou. Ao contrário, ele sabe entrar exatamente ali, com uma delicadeza que não arromba, mas alcança. O coração fechado é como uma casa escura. Por fora, talvez tudo pareça sob controle, mas por dentro falta luz, falta ar, falta descanso. E basta uma presença verdadeira para que tudo comece a mudar. É isso que Jesus faz. Ele não chega aumentando a pressão, mas trazendo paz. Ele não trata a fragilidade como fracasso, mas como lugar de encontro. Por isso, este trecho consola profundamente. Mesmo quando alguém se fecha para tentar se proteger, Deus continua encontrando formas de entrar. A primeira palavra de Jesus ao entrar naquele ambiente fechado é uma palavra que vai direto ao centro da inquietação humana: paz. Ele não começa perguntando por que eles fugiram, não começa lembrando a fragilidade deles, não começa exigindo respostas. Ele começa oferecendo aquilo que o coração deles mais precisava naquele momento. E isso é profundamente revelador, porque mostra que Deus conhece a raiz do sofrimento interior. Antes de tratar os movimentos exteriores, ele toca o que está agitado por dentro. Antes de reorganizar a vida ao redor, ele restaura o interior que perdeu o chão. Muitas vezes, a pessoa acredita que só terá paz quando tudo finalmente se resolver, quando a situação em casa melhorar, quando a resposta chegar, quando o medo passar, quando o futuro estiver definido, quando a dor diminuir. Mas o Evangelho mostra outra verdade. A paz de Cristo não nasce de um cenário perfeito. Ela entra justamente quando o cenário ainda está marcado pelo medo, pela incerteza e pelas portas fechadas. Isso significa que a paz de Deus não é uma recompensa para quem já tem controle da própria vida. Ela é presença no meio do que ainda está ferido, confuso e incompleto. Por isso, a paz que Jesus oferece é mais profunda do que alívio momentâneo. Não é distração, não é negação da realidade, não é uma sensação leve que desaparece diante da primeira dificuldade. É uma presença que sustenta, é uma firmeza interior que começa a reorganizar a alma, mesmo quando o lado de fora ainda não mudou. Como uma âncora lançada em meio à tempestade, ela não impede as ondas, mas impede que tudo se perca. O caos pode continuar ao redor, mas o coração já não precisa afundar com ele. Essa é a beleza desta palavra repetida por Jesus: a paz esteja convosco. Ele insiste porque sabe que há feridas que não se acalmam com pressa, há medos que precisam ser visitados pela presença de Deus mais de uma vez, e há corações que só começam a descansar quando percebem que não estão sozinhos dentro daquilo que enfrentam. A paz de Cristo não apaga a realidade, mas transforma a maneira de atravessá-la. Ela não elimina imediatamente a noite, mas faz nascer dentro dela uma luz que sustenta o caminho. Tomé representa uma dor que muitas pessoas carregam em silêncio, a de não conseguir acreditar com a mesma facilidade dos outros. Enquanto os demais discípulos já tinham vivido aquele primeiro encontro com o ressuscitado, ele ficou de fora.
E essa ausência não é um detalhe pequeno. Ela toca exatamente a experiência de quem olha para a fé alheia e pensa que todos parecem sentir, compreender ou viver algo que para si ainda permanece distante. Há corações que desejam crer, mas não conseguem simplesmente repetir a experiência dos outros. E isso não nasce de frieza. Muitas vezes nasce de feridas, de cansaço, de um desejo profundo de que a fé seja verdadeira e não apenas aparente. Por isso, a dúvida de Tomé não deve ser lida apenas como resistência. Ela também revela a sede de realidade. Ele não quer se apoiar apenas no testemunho alheio. Ele precisa tocar, precisa encontrar, precisa passar por uma experiência que alcance sua própria fragilidade. E quantas pessoas vivem assim hoje? Não negam Deus, não zombam da fé, não rejeitam a verdade. Apenas carregam perguntas que ainda doem, resistências que ainda não se desfizeram, partes do coração que ainda não conseguiram descansar. A dúvida, nesse caso, não é rebeldia vazia, é uma ferida aberta buscando cura. O mais comovente deste evangelho é que Jesus não humilha Tomé por causa disso. Ele volta, ele retorna ao encontro dos discípulos e dessa vez vem também por causa daquele que não conseguiu acreditar antes. Isso revela um traço lindíssimo do coração de Deus. Ele não se escandaliza com a fragilidade sincera. Ele não se afasta de quem busca com verdade. Ele não abandona quem ainda está lutando para confiar. Ao contrário, aproxima-se ainda mais. A dúvida honesta não repele Jesus. Muitas vezes torna-se justamente o lugar onde sua misericórdia se mostra com mais delicadeza. A imagem da dúvida sincera é a de uma ferida aberta. Ela dói, incomoda, expõe vulnerabilidade, mas também é um lugar que pode ser tocado e curado. Quando a alma deixa de esconder suas perguntas e as leva com verdade para diante de Deus, algo começa a mudar. Porque o Senhor não pede uma fé teatral, superficial ou apenas correta por fora. Ele deseja um encontro real. E é por isso que Tomé se torna tão próximo de nós. Ele nos lembra que quando a dúvida é sincera, ela não precisa ser o fim da fé. Pode se tornar o ponto exato onde Deus decide se aproximar e transformar a inquietação em encontro. O momento de Tomé é decisivo porque, ao encontrar Jesus, ele finalmente vê, toca e crê. Sua resposta é profunda, bela e verdadeira: meu Senhor e meu Deus. Mas logo depois desse encontro, Jesus abre diante dele e diante de todos um horizonte maior. Ele aponta para uma forma de fé que vai além da necessidade de ver com os próprios olhos. Não porque o toque de Tomé tenha sido desprezado, mas porque a maturidade da fé não pode permanecer dependente apenas daquilo que os sentidos conseguem comprovar. Chega um ponto em que a alma precisa aprender a confiar também quando não consegue controlar, medir ou verificar tudo. Essa palavra de Jesus toca uma necessidade muito humana. O coração gostaria de ter provas constantes, sinais claros o tempo todo, respostas visíveis para cada passo. Gostaria de caminhar apenas quando tudo estivesse confirmado, mas se a fé depender sempre disso, ela nunca amadurece de verdade. Permanecerá frágil, condicionada, presa ao que consegue enxergar de imediato. E a vida com Deus não se constrói apenas por evidências exteriores. Ela se fortalece na relação, na convivência interior, na memória do cuidado recebido, na confiança que vai sendo formada ao longo do caminho. Há momentos em que a pessoa não verá sinais claros, não terá todas as respostas, não entenderá por completo o tempo de Deus, nem o motivo de certas esperas, nem o sentido de algumas noites interiores. E ainda assim será chamada a continuar, não por ingenuidade, mas por uma confiança que se tornou mais profunda do que a necessidade de confirmação imediata. É assim que a fé amadurece. Ela deixa de depender apenas do que toca e começa a repousar também na fidelidade de Deus, mesmo quando o cenário permanece incompleto. A fé se parece com alguém que caminha à noite guiado por uma luz distante. Essa pessoa não enxerga toda a estrada, não domina o percurso inteiro, não tem controle sobre cada detalhe, mas sabe para onde está indo.
e isso basta para continuar. O Evangelho de hoje nos conduz exatamente a esse lugar mais profundo. Não a uma fé sem perguntas, mas a uma fé que aprendeu a não parar por causa delas. Uma fé que talvez ainda não veja tudo, mas já sabe em quem está confiando. Este Evangelho nos deixa diante de uma verdade muito consoladora. Deus não se escandaliza com a fragilidade humana. Ele não recua diante do medo, não se afasta da inquietação e não rejeita a dúvida sincera. Jesus entra no lugar onde os discípulos estão fechados e depois volta por causa de Tomé. Isso revela que a fé verdadeira não nasce de uma perfeição interior já pronta, mas do encontro entre a nossa pobreza e a misericórdia de Deus. O Senhor não espera que tudo esteja resolvido dentro de nós para se aproximar. Ele se aproxima justamente onde ainda estamos em luta. Tomé é a prova viva disso. Ele não apenas saiu da dúvida, mas chegou a uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Isso mostra que quem atravessa a própria fragilidade com verdade pode encontrar Deus de maneira ainda mais profunda. Há dúvidas que não destroem a fé. Há dúvidas que purificam, aprofundam e tornam o encontro mais real. Quando a alma deixa de fingir força e se apresenta como está, ela abre espaço para uma experiência mais honesta, mais madura e mais transformadora da presença de Deus. Talvez hoje existam dentro de você perguntas que ainda não foram respondidas, resistências que ainda não se desfizeram, medos que continuam fechando partes do coração. Mas este Evangelho revela algo essencial. Deus não exige uma fé perfeita para entrar. Ele visita justamente o lugar onde a fé ainda está em construção. Ele entra na dúvida, toca a ferida, oferece paz e conduz o coração, pouco a pouco, para uma confiança mais verdadeira. O que hoje parece instável pode se tornar espaço de graça. O que hoje parece fraqueza pode se tornar lugar de encontro. No fim, esta palavra não fala apenas sobre Tomé. Ela fala sobre todos os que em algum momento amam a Deus e ainda assim lutam para confiar plenamente. E a boa notícia é esta: o Senhor não abandona quem está nesse caminho. Ele continua entrando pelas portas fechadas, continua falando de paz no meio da inquietação e continua transformando a dúvida em ocasião de encontro. E é justamente ali, onde a fé ainda treme, que pode nascer uma das experiências mais verdadeiras com Deus. Senhor, nós te entregamos as portas que ainda estão fechadas dentro de nós. Tu conheces os medos, as dúvidas, as feridas e as inquietações que carregamos em silêncio. Por isso, nós te pedimos, entra no centro da nossa vida e derrama a tua paz. Visita quem hoje se sente cansado, inseguro, confuso ou sem forças para confiar. Toca quem vive ansiedade, noites inquietas, pensamentos pesados e lutas interiores. Leva a tua paz à nossa casa, à nossa família e aos nomes que agora apresentamos em silêncio diante de ti. Se a nossa fé ainda está em construção, sustenta-nos com a tua presença. Se o nosso coração ainda resiste, cura-nos com a tua misericórdia. Guarda nossa vida e ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando ainda não vemos tudo com clareza. Meu Senhor e meu Deus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja oração. Será uma alegria rezar com você e por você. E compartilhe esta mensagem com alguém da sua família ou com uma pessoa que esteja precisando de paz, esperança e direção neste momento. Se este Evangelho trouxe luz para a sua vida hoje, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente o Evangelho do dia com reflexão.